Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo número 2 do livro de Lamentações, que tem apenas 5 capítulos. Estamos vendo as Lamentações do livro de Jeremias, a ira do Senhor contra Judá. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores e estamos aqui juntos buscando a Deus com mais um capítulo da Bíblia. Estamos refletindo no livro de Lamentações, o qual é composto de 5 poemas distintos que representam os lamentos, tanto da comunidade quanto do indivíduo, que possuem as seguintes características: queixas sobre a adversidade, confissões de confiança, súplica por livramento, confiança na resposta de Deus, com frequência incluindo a certeza de que os inimigos e perseguidores iriam, por sua vez, defrontarem-se com a sua ira. Este livro se propõe a expressar e orientar outros em lamentos sobre as terríveis condições impostas sobre Jerusalém e sobre o povo de Deus pelos babilônios. Então agora veremos o capítulo de número 2. Abra aí, por favor, a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita com ilustrações, gráficos, tabela, e isso vai ser de muita valia para nós agora nesse momento. A ira do Senhor contra Judá. Neste capítulo 2, veremos a ira de Deus contra Judá. Ele é o segundo lamento sobre a situação de Jerusalém. É o segundo lamento e enfoca o julgamento e a ira de Deus contra a nação. Ele começa dizendo que cobriu de nuvens a sua ira, ou seja, faz uma referência à nuvem de glória que pairava sobre Jerusalém, dessa vez em ira, em vez de proteção. Com a sua ira não veio a lembrança do que estaria sob o escabelo dos seus pés, isto é, não agiu em benefício da cidade. Surpreendente para Judá, a promessa de Deus a Davi parecia estar invalidada. Salmo 89, especialmente os versos 38 a 51. O que estaria sob os cabelos dos seus pés? Ou sob o estrado dos seus pés? Seria uma imagem que descreve a Arca da Aliança e Sião. Isaías havia garantido a proteção de Deus a Sião. E Judá havia se comportado como se essa promessa fosse incondicional, esquecendo-se da sua obrigação de guardar a aliança com Deus. É isso que acontece muitas vezes. A promessa de Deus existe na sua vida e você agarra-se a essa promessa de uma forma muito forte, mas esquece que ela é condicional. Está sujeita ao seu comportamento, está sujeita a você cumprir a sua parte e você não cumpre. Como é que você vai querer que essa aliança seja estabelecida? O Senhor devorou sem piedade todas as moradas de Jacó e suas fortalezas, ou seja, a destruição da cidade de Judá representou a maldição de Deus sobre a sua infidelidade. Ele as abateu até ao pó e tratou como profanos o reino e seus príncipes. Judá perdeu sua força e prosperidade e não pôde ser páreo ao arco entesado do Senhor que sobre ele derramou seu furor. O seu alvo eram os profetas. Judá. Esse verso 4 é uma metáfora da guerra santa, mais frequentemente usada com referência ao julgamento de Deus sobre as nações. Deus usou os inimigos de Judá como seus instrumentos para proferir julgamento contra seu desobediente povo da aliança. Ele multiplicou na filha de Judá, sinônimo de filha de Sião, o pranto e a lamentação. Nada escapou da destruição, nem o seu tabernáculo, nem o lugar da sua congregação, nem o templo, nem o altar, nem mesmo o santuário. O julgamento de Deus destruiu não apenas o lugar da sua morada, mas o meio pelo qual Israel se aproximava dele em adoração. Os gritos dos inimigos triunfantes substituíram os gritos das assembleias em adoração. Eles até achavam que, por causa das coisas sagradas que eles tinham em especial, e diferentemente de todas as outras nações e povos, eles estariam protegidos, como se tudo aquilo fosse um amuleto forte contra o mal. No entanto, se esqueceram do principal, da aliança com seu Deus. De nada valia tudo aquilo sem qualquer compromisso com Deus. Então, de nada vale o sagrado se você não tem compromisso com Deus.
Como se fazendo o levantamento da cidade para a destruição, o Senhor estendeu o seu cordel, verso 8, sobre o muro da filha de Sião, abalando todas as suas estruturas e rompendo todas as suas defesas. Como o rei e o povo haviam sido exilados e viviam em servidão, eles não tinham mais possibilidade de observar muitos mandamentos da lei. A lei em Sião não havia sido anulada, mas essa situação contingencial fazia com que não somente a lei, mas também as visões e os profetas estivessem todos destruídos. Não apenas o templo foi destruído, mas a visão profética também havia cessado. Em profundo lamento, verso 10, estavam os anciãos da filha de Sião, calados e com pós sobre suas cabeças, cingidos de cilício. Era uma descrição de lamento típica do Antigo Testamento. O profeta também se expressa com lágrimas consumindo seus olhos, numa expressão clara da empatia do profeta pela agonia do povo de Deus, onde até desfalecem os meninos e crianças de peito. Essas imagens de devastação focalizam as crianças em sofrimento e morrendo. Diante de tanta desgraça, ao se desfalecerem ao verem seus corpos mortos e atirados no chão, como sementes, eles perguntam onde está o trigo e o vinho, ou o sustento e a alegria. À vista de todas essas coisas, o que é que poderia ser dito? Ou o que poderei dizer em seu benefício? Ou o que poderei dizer sobre as calamidades suportadas por Judá? Eles tinham crido nas visões falsas dos falsos profetas. Falsas profecias haviam sido e continuavam a ser uma questão decisiva na história de Israel. O que fazer então se há falsos profetas? O fato é que esses falsos profetas foram enviados por causa da grande procura deles, por haverem rejeitado ao Senhor, que lhes falava de dia e de noite, mas não deram ouvidos. Então, nós tiramos dessa lição aqui também algo muito interessante. Às vezes você busca algo que não é a vontade do Senhor. Mas você insiste tanto naquilo e rejeita o Senhor, rejeita os seus profetas, rejeita a sua palavra e insiste naquilo que você está buscando. Resultado, você alcança aquilo que está buscando, mas não é mais do Senhor. É um profeta falso, que se levanta para satisfazer o seu desejo, para ir justamente contra o Senhor. Você tem que tomar cuidado. Não rejeite o Senhor. Agora, verso 15, a desgraça deles era a alegria de toda a terra. A beleza do lugar escolhido de Deus é descrita de modo extravagante por aqueles que zombavam da ruína e da agonia de Jerusalém. Deus usou os inimigos de Judá para exercer julgamento contra o seu povo desobediente. As nações erroneamente atribuíram a vitória à sua própria força. Os propósitos de julgamento de Deus já haviam sido declarados há muito tempo nas maldições da aliança. Deus havia cumprido a sua palavra. Então não era por causa que a outra nação era mais forte, mas é porque Deus estava cumprindo o seu propósito. Deus usa qualquer um para cumprir os seus propósitos. E usa até a nossa idiotice, a nossa idiosincrasia, para que se prevaleça a sua vontade sobre nós, sem vilipendiar nossa vontade. Agora o coração de Jerusalém clama ao Senhor, reconhecendo Deus como verdadeira muralha que deveria ser invocada nessas horas. Verso 17. A muralha é personificada, o símbolo da força da cidade é convocado para chorar pelo sofrimento do seu povo. O impacto dessa imagem é intensificada pela ironia de que a muralha construída para proteger a cidade era inútil e não podia fazer nada a não ser chorar. Já o Senhor, sim, esse seria uma muralha a qual eles tinham desprezado. Embora já sofrendo grande mal, deveriam chorar, deveriam orar e buscar ao Senhor e clamarem de dia e de noite. Deuteronômio 28, verso 67. Clamarem desesperadamente pelos seus filhinhos, verso 19. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, verso 20. O tema do sofrimento alcança aqui o seu clímax no repugnante canibalismo praticado dentro das famílias judaicas. O poeta está chocado não apenas pela depravação das mulheres judaicas comendo os próprios filhos em canibalismo, mas também pela disposição de Deus em mandar maldição tão extrema sobre Judá. O poder desse apelo a Deus é enfatizado quando o próprio relacionamento paternal de Deus com seu povo escolhido é considerado. Tanto o moço e o velho eram alvos da destruição, da tragédia, da morte na juventude, no apogeu da vida, em oposição à bênção
de atingir uma idade avançada. Foram todos mortos no dia da ira. Foram trucidados sem misericórdia. Calamidades, em vez de celebrações, afluíam à cidade. As metáforas do terror banqueteando-se sobre Jerusalém retomam as imagens do canibalismo e do povo de Deus sendo devorado. Era esse o dia da ira de Deus. O poema termina onde começou, sem alívio do quadro sombrio. Lamentações 2, verso 1, começa dizendo: Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Derrubou do céu a terra a glória de Israel. E no dia da sua ira não se lembrou do escabelo dos seus pés. E o seu verso 22, convocaste de todo a parte dos meus terrores, como no dia de assembleia solene. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e criei, o meu inimigo os consumiu. Podemos ver, assim, quão terrível foi a situação de Judá e de Jerusalém, de Israel e de todo o povo de Deus, no dia da ira de Deus. Por haverem rejeitado a Deus, conseguiram para si profetas que lhes atendeu o seu ventre, com mensagens vindas do inferno, para infernizarem as suas próprias vidas. Se há no mundo atual, século XXI, alguma ordem, decência e progresso, hoje, isso é por causa da grande graça e da misericórdia de um Deus paciente. A história também registra que não devemos abusar disso. Amanhã estaremos aqui com Lamentações 3. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Inscreva-se em nosso canal. Conheça nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você encontra os textos escritos dessa narrativa. Acesse nossa loja virtual semeadores.com.br. Nosso programa vai ao ar todos os dias pela rádio ossemeadores.com.br, Momento Missionário, todos os dias às 8h30 da manhã. E nos sábados, às 15 horas, com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, com Palavra de Vida. Fiquem com Deus, vamos buscar a Deus, que Deus está falando conosco profundamente. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.